Olá pessoal, meu nome é Concécio e essa é mais uma live do canal Deus Sem Igreja. Ser de Deus, esse é o grande desafio do cristão no mundo de hoje. Ser de Deus no mundo que não é de Deus. Não que o planeta Terra não seja de Deus, eu falei disso na última live, Salmo 24:1. Ao Senhor pertence o mundo e tudo o que nele existe. Mas o que não é de Deus é o mundo dos homens, o reino dos homens. E eles não querem ser de Deus e nem querem que Deus se meta no mundo deles. E isso foi muito bem ensinado pelo inimigo de Deus. Então, esse é o grande desafio do verdadeiro cristão hoje em dia. Viver num mundo sem Deus e conviver com pessoas que não aceitam Deus como o verdadeiro Senhor e Criador de tudo. É claro que se o cristão não tiver fé e convicção do seu Deus, ele vai se misturar nesse mundo, sufocando sua fé, comprometer suas convicções, vai abrir mão da sua paternidade divina para agradar o mundo e ser aceito pelos que não são de Deus. E é fácil viver assim, é só fazer como o camaleão, mudar de cor conforme a situação. Mas essa não é a verdadeira identidade do cristão. A pessoa que é de Deus é aquela que é reconhecida onde vai, muitas vezes até sem falar nada, porque a sua identidade é revelada pela presença do Espírito de Deus na pessoa. Porque o cristão não anda sozinho, além do seu fiel anjo da guarda que o acompanha o tempo todo, Salmo 34:7, o cristão ainda carrega dentro de si o próprio Filho de Deus, que é o ser mais poderoso que existe. E além disso, muitos cristãos ainda receberam o Espírito Santo e estão com as baterias espirituais bem carregadas. E essa pessoa que é de Deus é igual uma lâmpada ambulante, um farol, fica iluminando tudo aonde vai, no Espírito, claro. E quem não gosta dessa luz fica incomodado. João 3:20 fala: quem pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reveladas. Por isso Jesus falou para os seus discípulos lá em Mateus 5:16, resplandeça sua luz diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem seu Pai que está nos céus. Só que se o cristão for do tipo que disfarça, que esconde a sua luz, então ele vai viver escondendo a sua identidade. Jesus tentou explicar isso lá em Mateus 5:15. Ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo da mesa, mas coloca no alto para iluminar todos os que estão na casa. Mas se esse cristão tem medo de ser diferente do resto do mundo, vai acabar abrindo mão da sua fé e do seu Deus, ao invés de enfrentar o mundo e defender a sua identidade. Esses são os que têm vergonha de Deus, acreditam em Deus, amam a Deus, mas amam mais a aprovação das pessoas do mundo do que a aprovação de Deus. Eles vão para o céu como todos os outros cristãos, porque Jesus garantiu a vida eterna para todos os que o receberam quando morreu na cruz. Mas Jesus vai ficar com vergonha de alguns lá em cima. Lucas 9:26, quem ficar com vergonha de mim e das minhas palavras, dele eu terei vergonha diante do meu Pai e dos seus santos anjos. O sujeito vai para o céu, mas vai ficar com aquela cara. Quer goste ou não, o cristão sempre vai ser pressionado a se decidir, tomar uma posição em relação ao mundo e ao seu Deus. Isso vai acontecer em diversas ocasiões da sua vida, porque as pessoas do mundo que não são de Deus ficam incomodadas com a presença de quem é de Deus, com a luz que ele carrega. Ela incomoda e elas precisam ficar livres desse incômodo. Então elas confrontam o cristão para ver se ele esconde a sua luz, abaixa a lanterna, coloca ela debaixo da mesa para não iluminar tanto. Ou então, se ele sai de perto, ou então elas vão ter que sair de perto dele. Como Paulo falou em 2 de Coríntios 6:14, que comunhão tem a luz com as trevas. Então ser de Deus tem o seu custo. Quem resolve assumir uma posição de neutralidade
e fica se achando superior por causa disso, não é nada mais do que um apoiador das trevas. Ah, não, eu gosto de Deus, só não quero tomar partido. Jesus falou lá em Mateus 12:30, quem não é por mim é contra mim. Quem não ajunta comigo, espalha. Isso significa que se você não toma um partido, se não assume o lado de Deus, então você está indo contra ele. Quando Jesus deu a revelação do Apocalipse para o apóstolo João, lá nos primeiros 3 capítulos, ele ditou cartas para João enviar para algumas igrejas. Na carta para a igreja de Laodiceia, Jesus disse o seguinte, Apocalipse 3:15-17. Eu conheço suas obras, sei que vocês não são frios nem quentes. Quem dera fossem frios ou quentes, mas porque são mornos, vou vomitá-los da minha boca. Vocês dizem, somos ricos, estamos enriquecendo e não temos falta de nada, mas não sabem que são uns coitados miseráveis, pobres, cegos e que não têm nem roupa. Era assim que Deus enxergava essas pessoas no espírito, e por isso Jesus foi bem duro com esses mornos, com os neutros, com os que não tomam partido. Isso por quê? Porque cada vez mais é importante para os que são de Deus demonstrarem sua fé e sua confiança para todos os outros. Porque o seu exemplo como cristão pode ser a única luz verdadeira que algumas pessoas vão ver. Sua coragem em defender a sua fé pode iluminar as trevas no coração de alguém. Não estou falando de ficar dando sermão, gritando versículos da Bíblia, mas se posicionar com firmeza quando for questionado. Eu me lembro uma vez, muitos anos atrás, quando trabalhava num banco, numa plataforma corporativa, atendendo grandes empresas com faturamento muito alto, eu tinha que andar de terno, todo alinhado, com aquela cara séria, e o Espírito de Deus em mim ainda transmitia um ar de autoridade, por causa disso as pessoas me olhavam com respeito. E aí uma vez eu entrei num elevador com aquela cara séria, tinha algumas pessoas lá, e uma jovem, que era uma gerente nova, comentou com outra que estava lendo a Bíblia. Na mesma hora os dois que estavam ali dentro debocharam dela. Nossa, Bíblia? Você está lendo a Bíblia? E ela ficou com aquela cara constrangida, sem saber o que falar. Aí eu virei e falei assim, eu também leio a Bíblia e gosto muito, parabéns. Com a cara mais séria do mundo. E aquilo foi um alívio para aquela jovem, fortaleceu a fé dela. Eu acredito que fortaleceu também outras pessoas que estavam ali, mas ficaram com vergonhas de se manifestar. E ainda foi um testemunho para os que debocharam dela. Porque como eu era um sujeito respeitado, eles repensaram o conceito que tinham dessa história de ler a Bíblia. Porque existem ainda muitas pessoas que são de Deus e estão caminhando no escuro, ao lado daqueles que não querem ver a luz. Só que elas são de Deus, gostam da luz, mas não sabem disso. E muito provavelmente, quando virem a luz verdadeira pela primeira vez, ela pode até ferir os olhos espirituais delas e vai incomodar. E essas pessoas podem até se afastar um pouco por causa dessa falsa impressão de incômodo que a luz vai causar, mas se forem apresentados à luz com carinho e amor, vão gostar e vão aceitar. E é por causa dessas pessoas que nós não podemos deixar de brilhar a nossa luz. Não podemos esconder a nossa identidade, nem camuflar a nossa fé. Nós recebemos de Deus a luz para iluminar os outros, não para guardar ela para um momento escuro da vida. Cada vez mais o mundo está oferecendo novas opções para quem quer ter uma outra luz que não seja a luz de Deus. Existem muitas novas doutrinas iluminadas, novas maneiras de alcançar a espiritualidade avançada, de se tornar um ser iluminado sem ter que se envolver com esse tal de Jesus e nem ler a tal da Bíblia. Eu nem preciso falar quais são essas doutrinas, hoje são tantas e elas se apresentam de tantas formas diferentes que nem dá para listar. Mas é fácil identificar, é só ver quem é o centro da crença, de onde vem a luz que elas buscam, que livro elas seguem.
Tem algumas que até dizem reconhecer Jesus, mas para elas ele não é o Filho de Deus, o Salvador, é só um ser iluminado, um governador de um planeta, ou que nem eu ouvi falar outro dia, governa 5 planetas, um espírito elevado, seja lá o que for. Isso sem falar daquelas que nem reconhecem a existência de Jesus, mesmo que a história comprove que ele realmente existiu. Mas quem é Jesus mesmo? Vamos ler alguns versículos do primeiro capítulo do Evangelho de João. João 1, de 1 a 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Bom, aqui já tem uma informação muito importante. Quem fez o mundo e tudo o que existe no mundo foi o Verbo, ou a palavra. E continuando no versículo 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Olha que interessante, a luz estava nele, e essa luz resplandeceu nas trevas. Agora nos versículos 9 a 12. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E no versículo 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do Filho unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então quem é a luz verdadeira? Quem é esse Verbo? Jesus. Versículo 9, ele é a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Se Jesus é a luz verdadeira, como é que você quer ter a luz sem ter ele? Qualquer outra luz que você acha que está recebendo, mas que não vem de Jesus, não é a luz. Quando Jesus estava pregando para os seus discípulos lá em Lucas 11, num determinado momento ele falou assim, Lucas 11, 35, tomem cuidado para que a luz que existe em vocês não seja trevas. Quer dizer, você acha que está seguindo uma luz e depois descobre que estava seguindo trevas disfarçadas. E quem pode garantir que você está seguindo a luz? Jesus. Ele é a luz verdadeira. João 8,12. Jesus continuou falando à multidão, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele é o Deus verdadeiro. Ele fez o mundo. É por isso que o inimigo de Deus faz tanta questão de excluir Jesus de tudo que faz parte do reino dos homens. Porque como nós lemos aqui antes, João 3,20, quem pratica o mal odeia a luz, e não vem para a luz para que suas ações não sejam reveladas, expostas. Por isso, Jesus e a Bíblia são excluídas de todas as doutrinas que não são de Deus, que não são da luz, porque a luz de Jesus expõe e escancara todas as mentiras e trevas delas. Não adianta reclamar, espernear, discutir, apresentar argumentos espirituais, cósmicos, recitar sabedoria milenar dos antigos, conhecimentos dos espíritos. Deus é o Pai dos espíritos. Ele colocou Jesus acima de todos. Na carta de Paulo aos Filipenses está escrito assim, Filipenses 2, 9 a 11. Deus exaltou Jesus com a maior honra e deu a ele um nome que é acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e todos confessem que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso significa que aqui na terra, tudo bem, o homem fala, brinca, humilha, debocha, os espíritos aprisionados mentem, enganam, desviam as almas das pessoas, mas na hora do acerto de contas, ninguém escapa. Todos vão ter que se apresentar diante de Deus e se ajoelhar perante Jesus. E os que não pertencem a Jesus, Deus vai julgar segundo suas obras aqui na terra. Os que são de Jesus, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. João 1,12, que nós lemos.
Jesus vai guardar cada um e levá-los de volta para casa. João 14:3. Os que não são, Hebreus 9:27. Aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois do juízo. E quanto aos espíritos que enganam as pessoas? 2 de Pedro 2:4. Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os prendeu na escuridão, ficando reservados para o dia do juízo. Então, no mundo espiritual já está tudo muito bem definido. Deus vai julgar todos. Só que Jesus deu sua vida por nós e Ele é o nosso advogado de defesa. 1 João 2:1. É Ele que nos defende no mundo do Espírito, que intercede por nós cada dia. Romanos 8:34. É Ele que ilumina o nosso caminho, que guia os nossos passos. João 8:12. Então, para resolver esse dilema de ser de Deus, você precisa considerar todas essas verdades que eu falei aqui. Se precisar de mais outras, é só pedir. Eu tenho vários vídeos sobre esse assunto aqui no canal. Viva o que você acredita, é um muito bom. O que mais você precisa é outro. Tem muitos mais, são vídeos excelentes que tratam dessa mesma verdade. Se você é de Deus, então para você Jesus tem que ser o suficiente. Ele é a luz verdadeira. Então não vacile na sua fé. Reconheça que você é de Deus e reconheça que só Jesus já basta. Eu sei que você tem sua vida, seu trabalho, sua família, seus desejos pessoais, as coisas que você gosta. Tudo isso é muito bom. Falei na última live, desejar Deus. Não tem nada de errado com isso, nem com sua vida pessoal, nem com a sua vida material. Mas não se deixe engolir pelo mundo. Seja verdadeiro, seja de Deus. Assuma a sua identidade cristã, defenda a sua paternidade divina. Não tenha vergonha de ser um dos dele, porque Jesus não teve. Filipenses 2:6-8 fala assim: Jesus, mesmo sendo Deus, resolveu não agir como Deus. Abriu mão de tudo que era seu e assumiu a natureza de um servo. Se tornou igual aos seres humanos. Viveu uma vida comum de um ser humano. Foi humilhado e obediente a Deus até a morte, e morte na cruz. Então, se Ele, que é Deus, abriu mão da sua divindade, do seu poder e passou por tudo isso para poder garantir a você a vida eterna, o mínimo que você pode fazer é tentar retribuir todo esse sacrifício da melhor maneira que puder. Cada um de nós faz o que pode, dentro da sua capacidade, mas tente ser verdadeiro, corajoso o suficiente para assumir que você é de Deus. Não deixe a oposição do mundo te intimidar. Não permita que aqueles que não são de Deus apaguem a sua luz. Brilhe para todas as pessoas e ilumine aqueles que estão buscando a luz. Se os outros ficarem incomodados, que usem uns óculos escuros espirituais. Jesus mesmo falou deles lá em Mateus 15:14. Deixem eles de lado, são cegos guiando outros cegos. Quando um cego guia outro, os dois caem no buraco. Então, ao invés de ser guiado pelos cegos desse mundo, deixe a luz verdadeira de Jesus dentro do seu coração guiar o seu caminho. Levante a sua luz para iluminar os outros e ela também vai iluminar o seu caminho. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.